Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 41 e eu sou a Prof. Jaque. E aí, tá ansioso para ver o que a gente vai aprender, o que nós vamos relembrar, o que nós vamos fazer? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre a adição até o número 19. Nós já fizemos várias contas de adição, não é mesmo? E você lembra o que é isso? Adição. O que vem essa palavra? O que ela te lembra? Ah, ela vai lembrar contas do quê? De somar, de juntar, de saber quanto tem, não é mesmo? Então vamos lá? Talvez você terá que relembrar, né? Já faz algumas aulas que nós já vimos sobre a adição. E hoje nós vamos relembrar ela um pouco, só que indo os números até o 19, que foi até onde a gente viu. Mas eu tenho certeza de que se você já entendeu, você não precisa ficar só até o 19, não é? Então vamos para os nossos combinados? Para a nossa aula de hoje eu quero que você participe, que você pense, que você responda o que a prof falou, que quando a prof perguntar alguma coisa, se for preciso, pare o vídeo e responda, tenha esse tempo. Tire esse momento que você está tendo de ver o vídeo para estudar mesmo. E estudar é isso, é você parar, é você pensar, não é fazer tudo ligeiro, porque não dá tempo. O cérebro, ele precisa ter essa pausa, ter esse momento para que você possa colocar as ideias em ordem. Combinado então? Para depois, então, você vai precisar dos materiais de sempre, o caderno, o lápis de escrever, a borracha e o lápis de cor. Vamos lá então? Para começo de conversa, eu trouxe uma história. Sim, uma história. Será que nela vai ter algo sobre adição? Vamos ver. Fala sobre um amor de confusão. Quem escreveu foi a Dulce Rangel. O que será que ela quis dizer com esse um amor de confusão? Vamos ver? Então vamos lá. Dona Galinha, um ovo botou, mas quando foi passear outros 2 ovos no caminho, ela encontrou. Dona Galinha, os 3 ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear outros 2 ovos no caminho, ela encontrou. Dona Galinha, os 3 ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear outros 2 ovos no caminho, ela encontrou. Dona Galinha, os 5 ovos em seu ninho, colocou. Mas quando foi passear, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 ovos, mais 3 ovos, com 8 ovos, ela ficou. Dona Galinha, os 8 ovos em seu ninho arrumou, mas quando foi passear, mais um ovo ela achou. 8 ovos, mais um ovo, com 9 ovos ela ficou. Dona Galinha, os 9 ovos em seu ninho ajeitou. Mas, quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. 9 ovos, mais um ovo, com 10 ovos ela ficou. E com paciência e carinho, os 10 ovos diferentes Dona Galinha chocou. Mas que surpresa, não foi? No dia em que os ovos se abriram. Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Quanta bicharada! Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. E aí, o que você achou dessa história? Será que nessa história ela nos deu a ideia de somar? Que confusão será que vai ter? Qual foi a confusão que no final essa história ela nos mostrou? Você sabe dizer? Se você pensou que a confusão foi porque tinha no ninho, tinha cada ovo de um bichinho, então na hora de comer, cada um come uma coisa diferente, não é? Então já imaginou a confusão que ia ser para Dona Galinha colocar
a comida certa para cada animal ia ser diferente, né? Ia ser difícil para ela. Cada ovo que a dona galinha encontrava, ela colocava no seu ninho. E no final ela chocou esses ovos e nasceram diferentes animais. Podemos dizer, então, que a dona galinha estava fazendo contas de adição? Sim ou não? Ela estava adicionando, somando, colocando ali no seu ninho os ovos e tudo mais? Sim, ela estava. Ela foi acrescentando de 1 em 1, em alguns momentos de 3, de 5 e assim ela foi somando. Até chegar em quantos ovos? 10, em 10 ovos. Então, olha só, a prof colocou aqui nesse slide, então, como que foi a ideia? Vamos imaginar que essa caixinha com a tampa que a prof trouxe são o ninho, certo? Então, ela foi achando, então, um ovo, né? Cada bolinha que a prof trouxe aqui corresponde a um ovo. Então, aí ela foi colocando mais aí ela foi colocando, às vezes, de 2, né? E ali ela já teve 4, mais e aí ela já teve 5, mais e daí ela já teve 6, mais e aí ela já teve 7, mais e aí ela já teve 8, mais e ela já teve 9, mais e ela já teve 10 ovos. No final, lá no ninho dela, ela tinha 10 ovos. Mas ela não foi somando de 1 em 1, né? A prof colocou aqui porque ela foi colocando de 1 em 1 aqui. Mas vamos ver então, vamos voltar um pouco na história para a gente ver de quanto em quanto que ela foi achando. Então, olha só. Primeiro ela disse o quê? Dona Galinha, ela botou um ovo. Então, um ovo já era dela, não era mesmo? Muito bem. Depois, mas quando foi passear, ela encontrou quantos ovos? 2 ovos. Tinha 2, então ela já colocou mais 2. Quantos ovos agora eu tenho aqui no meu ninho? 1 mais 2 deu quanto? 3. 3 ovos. Aí ela continuou passeando, ela colocou os 3 ovos, né? E ficou lá. Aí Dona Galinha colocou esses 3 ovos e quando foi passear, ela encontrou o quê? Mais 2. Então, 3 mais 2. Quantos ovos eu vou ter no meu ninho? Olha só. 3 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho quanto? 5 ovos. Aí ela continuou a caminhada dela. Dona Galinha, os 3 ovos em seu ninho colocou. Mas quando foi passear, ela encontrou mais quantos? 2 ovos. Então, ela tinha 5. Com mais 2. 5 mais 2, quanto vai ficar? 6, 7. Então, agora ela já tem os 7 ovos ali. Dona Galinha, os 5 ovos colocou, depois os mais 2, mas quando foi passear, ela colocou o quê? Achou mais 3 ovos. E aí, quanto ficou? Ela tem aqui quanto? 7. Mais os 3 ovos, quanto ficou? 7, 8, 9, 10. E com 10 ovos, ela terminou. Então, olha só, depois aqui mostra que ela foi chocando e ela teve, então, esses 10 ovos. Nessa história toda, ela foi somando. Vocês viram que ela foi acrescentando? Ela perdeu algum ovo? Não, ela foi sempre colocando. E essa que é o que? A ideia da adição. É sempre colocando mais 1, mais 2, mais 3, quanto você for somando no caso. Nós já aprendemos a fazer contas de adição, né? Em algumas aulas atrás, nós já vimos isso. Se você esqueceu, se você não sabe bem, volte no vídeo que está explicando sobre como nós fazemos adição. Hoje, então, nós vamos fazer com elas valendo até o 19. Mas você lembra quais são os números até o 19? Vamos contar? Vamos relembrar eles um pouquinho? Então, vamos lá. Que número é esse? 1, 2, conte com a prof, tem que falar antes do que eu. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, né? E aí, você está craque nos números? Você já os reconhece por aí? Então, muito bem. Adição. Agora vamos relembrar como que a gente faz essas adições, certo? É muito fácil. É só a gente juntar uma quantidade, que na continha nós chamamos de parcela, com uma outra quantidade, que é uma outra parcela. E aí nós temos o total. Então, olha só. A prof colocou o exemplo aqui para a gente somar os rinocerontes, os cinza claro e o cinza escuro. Quantos rinocerontes eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 rinocerontes cinza claro. E quantos rinocerontes de cinza escuros eu tenho? 1, 2, 3. Então, agora eu vou juntar eles. Eu tenho 6, então o prof vai pegar em bolinhas aqui, ó, 6. Tenho 6. Aí veio mais 3 rinocerontes. Ó, estão vendo que a ideia é o quê? Eu estou juntando, ó, eu não estou separando. Então, quanto ficou? 6 mais 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rinocerontes. Então, eu tenho aqui que a gente diz parcela, parcela e o total. Mas por que nós precisamos saber, é parcela, é total? Porque futuramente você precisa montar a conta e aí você vai precisar disso. Se fosse para eu fazer a forma escrita dessa continha, como que eu iria fazer? Eu iria colocar o número 6 mais o 3. Igual a quanto? 9. Muito bem. Então, viram que eu troquei. Eu troquei os desenhos pelo número, que é o que está representando a minha quantidade. Mas será que eu posso montar essa conta em pé? Sim, nós podemos montar. Ó, eu posso fazer 6 mais 3 igual a 9. Nós podemos montar, então, ela na horizontal ou deitada, como a gente fala, ou ela em pé, que é a vertical, certo? Das duas maneiras eu cheguei ao mesmo resultado. E os leões? Agora, pare um pouquinho o vídeo e tente você responder quantos leões eu tenho aqui. Parou o vídeo? Tentou? Vamos ver se você acertou? Não, na primeira parcela, essa aqui, quantos leões eu tenho? 5. E aqui? Mais 1. Então, eu vou fazer o quê? 5 mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas. Mais uma bolinha, quanto ficou? 6. Muito bem. Como que eu monto, então, essa conta agora com números? Eu vou colocar o 5 mais 1. Igual a quanto? 6. Muito bem. A forma horizontal ou na vertical, que é o em pé. Opa, que é 1 aqui, né? Profilou em si. 6. Então, 5 mais 1, 6. Notem que a prof colocou número embaixo de número. Ele tem que estar bem certinho. Ele não pode estar muito para o lado. Isso aqui eu não posso fazer, ó. Isso aqui vai estar errado e futuramente você vai entender o porquê. Então, sempre, ó, número embaixo de número. Bem feitinho, bem certo. Então, vamos ver se a gente acertou? Sim. Quantos rinocerontes eu tinha? 9. E quantos leões? 6. Muito bem. Agora, vamos pensar somando até o 19. Vamos lá? Para isso, a prof trouxe aqui uma reta numérica. O que é isso? É uma reta, como vocês estão vendo, e ela tem os números até o 20, a prof trouxe. E olha o pulo do sapo, não é? O sapo, ele está na marca de que número?
Aonde que ele estava saindo? Do 8. E ele vai dar 3 saltos para frente. Ou seja, 1, 2, 3. Que número que ele chegou? No 11. Então, eu já sei que 8 mais 3 é igual a 11. E agora, pare o vídeo e tente você fazer essa conta. Olha só, o sapo agora, ele saiu do número 6 e ele deu 8. Ele pulou 8 números. Então, 6 mais 8. Quanto vai dar? Que número que o sapo vai chegar? Conte aí. Vamos ver se você acertou? Esse era fácil, olha só, eu só já marquei aqui, não é? Ó, 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 mais 8 é igual a 14. Então, ele chegou no número 14. Agora, a prof não contou quantos pulos ele deu. Ele saiu do 12 e ele chegou no 14. Então, quantas casinhas ele pulou? Consegue descobrir? Tenta aí. Vamos ver? Ele pulou o 13 e o 14. Quantas casinhas, então? 2. Ele pulou 2 casinhas. E esse agora? Pare o vídeo e tente fazer aí. Vamos ver? Olha só. Do 5, ele foi lá para o 17. Então, 5 mais 12, ele pulou quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casinhas ele pulou. Então, 5 mais 12 é igual a quanto? 17. Muito bem. E aí, com a régua ficou fácil? Fica fácil, porque eu já tenho os números e eu já sei aonde eu vou chegar. Então, ele vai ficar mais fácil de eu saber qual é o número, qual que é a resposta. Mas seja com números pequenos ou com números grandes, eu consigo da mesma maneira. Olha só, se eu não tivesse essa reta aqui e tivesse a continha 5 mais 12, como você faria? A prof colocaria o 12, que é o maior na minha cabeça, 12, eu vou contar 5 dedos, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso que a prof fez é a ideia que nós temos na régua aqui, só que ele já está me dando o número. Então, eu adicionar, eu fazer contas de mais, tanto com números menores, como nós fizemos aqui, ou com números maiores, a ideia vai ser a mesma. Então, vamos ver se vocês descobrem, então, quantas bolinhas tem aqui? Pare o vídeo e tente fazer antes da prof. E aí, você conseguiu? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Então, vamos fazer o número 8 aqui. Já sei que minha conta é demais, porque o sinal já está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mais 9. Quanto será que vai dar? E aí, você já sabe? Já contou? Vamos ver? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 8 mais 9, nós sabemos que é 17. Agora aqui embaixo, quantas bolinhas azuis eu tenho? Pare o vídeo e tente fazer aí sozinho. Muito bem, então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos montar aqui. 7 mais 1, 2, 3, 4, 5. 7 mais 5, quanto vai dar? Ó, 7 eu já tenho aqui, então só vamos continuar. 7 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12. 12. E o 2. E aí, acertou? Vamos ver agora as bolinhas verdes. Quantas bolinhas verdes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas verdes.
Agora, quanto eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 9 mais 5. Então, vamos ver quanto deu? Ó, 9 já tá aqui, então 9 na cabeça. 10, 11, 12, 13, 14. Igual a 14 bolinhas. Vamos ver se a gente acertou? Então, 17 amarelas, 12 azuis e 14 verdes. Então, essas são as nossas contas. Essa é a ideia da gente fazer as adições, certo? Então, continue treinando, continue vendo os números, capriche na sua atividade e até a próxima aula!